Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem dormiu aí? A paz do Senhor Jesus. Hoje tivemos oração da madrugada, glória a Deus. Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a um devocional. Hoje, dia 22 de maio, reta final de Provérbios, e Deus tem uma palavra para o seu coração. Fala, meu povo, paz de Cristo Jesus a todos, olho ardendo, garganta seca, né? Fizemos a oração da madrugada aí, tá no canal aí já, tá? Você que não acompanhou, entra lá. Deus é bom. Faça Deus seu é bom. pedido para a gente estar orando, tá bom? Intercedendo aí para a glória de Deus. E hoje nós estamos aí nessa jornada, 22 de maio, quarta-feira, dia longo, dia vai ser longo. Provérbios 22 é nosso ponto de jornada de hoje aí, tá bom? Posso falar? Fala que a gente vai. Então, gente, como nós... Na verdade, tinha até mais algumas Bíblias para poder apresentar, Esqueci a outra. só que elas se parecem muito, né? Com as outras que nós já falamos, então resolvemos aqui nessa reta final apresentar alguns livros e comentários que a gente usa muito para poder elaborar os sermões, as mensagens que a gente prega, pela graça de Deus, as aulas que a gente também tem ministrado por aí. Alguns lugares têm nos convidado para isso, e a glória é sempre do Senhor, né? Eu estou com um livro aqui que é essencial. Você que é um pregador, que é um estudante da Bíblia, eu não prego, mas estuda a Bíblia em casa. Compre este livro aqui, que ele vai ser essencial para conhecer os personagens. Tá aqui, ó. Vou até indicar ele para a Lina. A Lina estava perguntando ontem. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Esse livro aqui é muito bom, ó. Muito bom. Ele dá uma biografia de, acho que talvez 95% dos personagens da Bíblia, talvez 99%, talvez isso. Até porque alguns personagens, alguns nomes bíblicos, eles não têm uma história por trás. Então, o autor aqui, ele cavou muito, é o Paul Gardner, editado pelo Paul Gardner, da editora Vida Acadêmica, tá? A história de todos os personagens da Bíblia. Até fizeram, saiu errado aqui, ó. A história de todas as personagens da Bíblia, tá vendo? Como é que erro de grafia, né? Da gráfica. Mas isso não importa, tá? Quem é quem na Bíblia Sagrada? Esse livro aqui é bom demais, tá? Fala sobre diversos, repito, personagens, Davi, Salomão, enfim, Jesus, todos eles, o apóstolo Paulo, dá biografias muito boas para que você possa estudar e elaborar o seu sermão, o seu estudo. Vamos lá? Vamos orar? Ora aí, vai. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por mais uma manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela tua doce presença. Pai, eu não sei, ó Pai, qual momento que cada um vai estar aqui assistindo, ouvindo, aprendendo, estudando sobre a tua palavra, mas nós te pedimos, ó Pai, no momento que essa pessoa começar a se dedicar, Senhor Deus, talvez seja no ônibus, indo para o trabalho, talvez seja parando, Senhor Deus, para de fato estudar aqui juntamente conosco, fazer o seu devocional, o seu momento, abra a mente, abra o entendimento para a glória do teu nome, que a partir de agora não seja mais Karine, não seja mais Fábio, mas que seja o teu Espírito Santo. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender, ó Pai, mais de ti, não só aprender, mas praticar. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Eu começo? Provérbios 22, fala, cita primeiro todos os... Vamos ler na NTLH. Eu vou ler em outra versão, que eu acho mais fácil nessa outra versão aqui. Deixa eu abrir aqui. Quer ler aí? Provérbios 22. E eu leio junto aqui? Os versos alternados são o verso 6, 10, 11 e o 15. Ela vai ler um por um agora, depois a gente vai voltar vindo passo a passo falando, tá? Você, na sua casa, você vai fazer a leitura toda, tá bom? Igual a gente faz aqui. A gente faz a leitura toda e dali a gente vai pensando e escolhe os versos aqui para poder falar com os irmãos, tá? Então vamos lá. 22, verso número 6. Eu vou ler na NTLH. Diz assim a palavra do Senhor: eduque a criança no caminho em que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. É um clássico, né? Muita gente já sabe até de cor esse verso. 10. Mande embora a pessoa orgulhosa.
e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Olha aí. 11. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. E 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Gente, a Bíblia é linda, né? Tem resposta para tudo. Eu li nessa versão porque eu acho mais fácil de trabalhar com ela, tá? Vamos lá. Ontem eu senti falta dela aqui do meu lado. Quer que eu falo? Eu falo? Vamos lá, gente. Verso 6. Eduque a criança no caminho, na versão tradicional, tá? Ensina a criança no caminho que se deve andar e quando crescer não se desviará dele. Um clássico, como eu já disse. E o que eu aprendo aqui? O que está mostrando esse verso aqui para nós? O que o proverbista quer nos afirmar aqui? Que os pais, na verdade, são os verdadeiros professores das crianças, são os verdadeiros professores dos seus filhos. As crianças, gente, quando você começa a observar, eu ainda não tive filho, mas eu tenho uma sobrinha pequena, mas você pode observar isso em qualquer criança. Ela aprende observando. Ela geralmente imita o que você está fazendo. Você percebe que a criança ela vai observando a postura do pai e da mãe e vai copiando ali. Então, ensinar a criança no caminho que ela deve trilhar não é você simplesmente apontar a direção. Não é simplesmente você falar aonde que ela deve ir. Não, gente. É você seguir juntos. É você se envolver na caminhada com seus filhos. Ou seja, se você quer ensinar a criança no caminho, ou seja, no caminho do Senhor Jesus, você precisa orar junto com essa criança, você precisa ler a Bíblia junto com essa criança, você precisa cantar junto com essa criança, você precisa levar essa criança para a igreja, você precisa fazer junto com ela. Isso é ensinar no caminho, é servir de modelo, é você ser um modelo para essa pessoa, para essa criança. Então eu anotei aqui, ó, o exemplo, anota essa frase aqui e coloca na porta da tua geladeira para você nunca mais esquecer. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a forma mais eficaz de fazer isso. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a forma mais eficaz. Observa, quando você vê alguém fazendo uma coisa que você tem vontade de fazer, você, eu consigo, vou fazer igual a ela. E dá certo, o exemplo é isso, tá? Então, tanto que o próprio apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que venhamos a ser exemplo para que outras pessoas venham copiar o nosso exemplo, principalmente os nossos filhos. Outra frase que eu anotei aqui, ó. A atitude dos pais fala mais alto que as suas palavras. A atitude dos pais fala mais alto que as suas palavras. Você pode mandar o seu filho fazer qualquer coisa, mas se você não fizer aquilo que você está falando para ele, ele não vai te obedecer. Ele não vai fazer. Peraí que meu despertador está tocando aqui. Então, gente, os filhos não conseguem escutar a voz dos pais se a sua vida caminha ao contrário do que ele ensina. E isso é uma verdade. Os filhos, eles não conseguem escutar aquilo que os pais falam se a vida dos pais não caminha, não condiz com aquilo que o pai ensina. Um exemplo clássico disso. A mãe vai lá falar para a criança, você não pode xingar, mas a mãe vai lá e xinga. Cara, o filho vai ver, eu não posso, mas a primeira oportunidade ele vai xingar. E o pior, tem pessoas que até aplaudem isso. Então, gente, isso não é um caminho da verdade, não é isso que Deus tem para a sua vida. Então, ensina, seja você o exemplo para os seus filhos. Deixa nada para mim. Falar o quê? Quando ela falou de exemplo, né, veio uma frase na minha cabeça. Exemplo não é forma, exemplo é forma. Porque o exemplo, ele vai moldando quem nos observa. No caso, a criança. Como ela disse, a criança tem muita facilidade para poder absorver aquilo que ela vê, ouve, aquilo que ensinam a ela, né? E esse verso aqui, é chovendo molhado, gente. Está falando de responsabilidade dos pais em relação à educação infantil. É isso que está dizendo aqui no texto. Obviamente que, para o contexto que Salomão está, a gente não pode nunca esquecer quem... sempre lembrar que Salomão está nesse meio aqui. O rei Ezequias também foi uma pessoa que teve responsabilidade de compilar alguns provérbios. Ele não escreveu, ele mandou juntar, né? Agur
Lemuel, mais à frente, nós vamos falar sobre lá no finalzinho de Provérbios. O contexto deles, o contexto judaico, eles são muito interessados, tá? Como se molda o caráter de uma criança para que eles cresçam com isso na mente. Não é do meu feitio passear em alguns textos, mas se os irmãos forem ler depois em casa, aí no seu lar, ou talvez você esteja no ônibus, pode abrir depois na sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 6, verso 6 ao verso 9, fala muito sobre isso. Atar a lei de Deus no braço, na cabeça, enfim. E falar com a criança ao acordar, ao dormir. Sempre o judeu, ele tem a preocupação de deixar na mente da criança, inculcar na mente da criança os feitos que Deus realizou para com o povo judeu. Porque uma criança vai crescendo já sabendo que os seus antepassados foram sustentados por Deus, viram milagres, e essas promessas, elas estão vigentes ainda para a própria criança que vai seguir essa lei de Deus. No nosso caso do cristianismo, não deixa de ser a mesma coisa não, tá? Por quê? Porque se a gente colocar esse contexto desse texto aqui para nós, a ideia que nós temos que ter, obviamente quem já é pai, é que precisa se ensinar a seus filhos hábitos espirituais saudáveis. Fábio, mas todo hábito espiritual é saudável? Não, tem hábitos espirituais que não são saudáveis. Eu não quero aqui entrar em contexto de religião de ninguém, ok? Para não ter problema. Agora, hábitos espirituais saudáveis geram caráter formado, ou formam um caráter de alguém. Qual é o pai que gosta de ver o seu filho fazendo um montão de bobagem? Qual é o pai que cria filho para ver filho sendo preso? Desculpe, gente, não tem. A não ser que o pai seja associado com alguma coisa errada e vai criando o filho junto nisso. E obviamente que nós, como aqui, com responsabilidade na palavra de Deus, nós não somos adeptos disso. A ideia que a gente tem sempre aqui é o seguinte: pais, passem a ensinar hábitos espirituais saudáveis para os seus filhos, porque no mínimo a dor de cabeça no futuro vai ser menor. Por que vai ser menor, Fábio? Porque, obviamente, uma criança chega a uma fase adulta onde ela tem agora o direito de fazer suas próprias escolhas. O direito de trilhar seu próprio caminho. Agora, não vai poder nunca jogar na responsabilidade que o pai não ensinou. Se os pais ensinam direito a palavra de Deus para os seus filhos no final lá tomam outro caminho, nem sempre é que os pais ensinaram errado, não. É que os filhos também têm seus próprios caminhos a poderem tomar. Só que o provérbio está dizendo aqui o seguinte, olha o que diz ali no provérbio. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, ainda que o filho possa estar meio cambaleante, ele nunca vai poder dizer que o pai e a mãe não ensinaram a palavra de Deus para eles. Pai e mãe, não tenha medo. Ensine a verdade para os seus filhos. Vai. Vamos lá, 10, gente. Vamos lá. Mande embora, eu gostei desse. Mande embora a pessoa orgulhosa. Ó, Deus está pedindo aí, tá mandando, mande embora. Tá falando com alguém aí, mande embora a pessoa orgulhosa. E acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Se na tua casa tem xingamento, discussão. E desentendimento, ó, presta atenção nisso aí, nessa fala. Gente, estar do lado de pessoas assim é receber respingos da sua má influência. Toda vez que você está do lado de uma pessoa desse jeito aqui, gente, uma pessoa orgulhosa, você está recebendo esse respingo aí. Então, é um perigo para você. Então, a Bíblia está falando que é para você mandar embora, com a sua bagagem e tudo, né? Sua bagagem e tudo. Em outras versões, usa a palavra contenda. Eu achei interessante isso. Então, a bagagem da pessoa orgulhosa é contenda, desentendimento, xingamento. Olha só, gente. Então, quando essas pessoas que são orgulhosas saem da sua vida, você vai ver que, junto com elas, as brigas vão acabar, os problemas vão acabar, os xingamentos, tudo isso vai cessar. Eu achei muito interessante esse provérbio. Então, gente, o convívio. Aqui a gente está aprendendo aqui de conviver com pessoas
Conviver com pessoas desse jeito é desgastante. As suas palavras, essas suas atitudes vão ferir pessoas, fere você. E a verdade é que essas pessoas elas estão jogando estilhaço para tudo qualquer lado. Então a gente está sendo machucado por essas pessoas. E a Bíblia fala, manda embora. Não fica do lado de gente assim, não. Você não foi feito para andar do lado de gente assim. Karine, então eu tenho que andar com quem? O oposto disso. Pacificadoras. Pessoas que são generosas. Pessoas que edificam. Pessoas que vão falar palavras para te abençoar, para restaurar a tua alma. Pessoas que vão te curar e não que vão gerar traumas em você. Então, é esse o ensinamento. Manda embora essas pessoas porque elas só estão te machucando. E ande com esse tipo de gente. Gente que vai trazer alegria para tua casa, tá bom? Que vai te ensinar, que vai te instruir, que vai pacificar, que vai ser generoso. Então, é isso. Gente, aqui o provérbio é claro, né? O perigo da presença da pessoa orgulhosa e zombadora na tua vida, tá? Percebeu que a presença dela causa problema? E a ausência dela resolve o problema? Tem muito problema que é você que tá deixando acontecer. Ah, só fica jogando na conta de Deus, né? Vou orar para Deus arrancar de perto. Não, é você que tem que cortar. Se é você que fez amizade. Para com esse romantismo das coisas, gente. Às vezes a gente, por sermos, pelo menos a nossa fé aqui é cristã, a gente acha que essas coisas não podem acontecer, a gente não pode cortar. Pode sim, é o que a Bíblia está dizendo pra gente. Manda embora. Pode cortar sim, gente. Ah, Fábio, você está muito radical, você está muito no... no tempo de Jesus não era assim, não. Gente, Jesus sabia muito bem com o que ele andava, tá? Repito, não romantizem essas coisas. Jesus sabia muito bem com o que ele andava. Ele amava a todos e era enérgico quando era necessário. É muito importante a gente falar sobre isso aqui. Perceberam o comportamento dessas pessoas? Olha o que eles são, gente. Tá lá, ó. Verso por número 10. Ele produz contenda, ok? Produz vergonha, produz problemas. E só quem pode, nesse contexto aqui, cortar, acabar com isso, é você que está no mesmo ambiente deles. É você que está no mesmo ambiente deles. Fábio, mas eu trabalho com fulano de tal, e fulano de tal é desse jeito, o que eu faço? Relacionamento profissional. Relacionamento profissional é uma coisa. Relacionamento pessoal é outra. Isso é sério, tá, gente? Isso é sério. Eu trabalhei com gente que escarnecedor até o extremo. O que você fez, Fábio? Relacionamento estritamente profissional. Só, quem impõe limite é você. Quem impõe limite é você. Então, não fica deixando os outros fazerem, Deus fazer, não. É você que tem que... Deus está dizendo para você que é você que tem que impor limite nisso aí. Então, não reclame depois do limite que você não impõe. Se tiver discussão, xingamento, contenda, briga, confusão, você não impõe limite. Deus está falando, põe limite hoje aí, tá bom? Manda embora aí, não fica perto desse povo, não. Você tem esse poder de escolher. 11 diz assim, ó. Vou ler na outra versão. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Como é que tá na tua aí? O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Eu gostei dessa versão aí também. Perceba. Aqui tá falando de falar, tá falando de coração. O que eu aprendo? Que a sua língua e o seu coração é algo que está muito próximo um do outro. Porque a língua só vai falar alguma coisa que está aqui dentro do coração. Então, se você que está ouvindo a gente aqui conservar um coração puro, essa é a única maneira de você desenvolver uma comunicação saudável. Quer falar de forma elegante? Quer falar de forma culta? Você precisa ter um coração puro. Você pode ter certeza que a sua comunicação vai ser linda, vai ser saudável. As pessoas vão querer estar perto de você, próximo a você. Porque tudo que você vai falar vai edificar outras pessoas. Então,
No mundo que a gente vive hoje, cheio de palavras torpes, cheio de palavras imorais, cheia de piadas maldosas, em todas as esferas de relacionamento aí, seja profissional, seja na escola, seja em vários ambientes que você frequenta, é isso que a gente vê hoje no mundo. O que você precisa fazer então? Andar na contramão disso tudo. Você precisa resgatar a pureza do coração, para você ter eloquência no seu falar. Deus está falando para alguém aqui, resgate a pureza do coração. Tem gente que não sai de rodinhas no trabalho que falam de piadas, que tem xingamento, que tem imoralidade, que tem muita coisa ruim. E Deus está falando, resgate a pureza, se afaste desse tipo de pessoa. Você precisa ter eloquência no falar. Eu anotei aqui, ó, quem ama a pureza, fala com graça. Aí, olha que coisa mais linda. Quem ama a pureza e fala dessa forma, alcança o coração do rei. Está aqui no verso. Alcança o favor do rei. Alcança a amizade do rei. Olha o que diz em Mateus. Mateus, eu abri aqui, ó, 5, versos de número 8. E é um verso que eu lembro quando meu pai leu ele pela primeira vez. E eu guardei isso, gente, de uma forma muito grande. Todas as vezes que eu leio esse verso, eu me emociono, esse versículo. Mateus 5, 8 diz assim, ó. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu me emociono porque as minhas orações eu sempre falo isso. Senhor, me permita ser limpa de coração, me permita ter um coração puro, sabe? Genuíno, verdadeiro. Porque eu quero te ver. Percebam, uma pessoa que tem um coração puro, verão a Deus. Terão amizade do rei. E é bem verdade que uma pessoa que tem um coração puro, talvez aqui na terra, vai encontrar resistência em amizade. Não vai ter muita gente do seu lado. Muitas pessoas vão debochar de você. Eu lembro que eu chegava em alguns ambientes e as pessoas começavam a falar algumas coisas, tinha alguns tipos de piada que eu não conseguia nem entender. Sabe, eu não conseguia compreender. As pessoas riam de mim. Hoje eu entendo que é um coração puro. Hoje eu entendo que é um coração livre dessas imoralidades. Eu agradeço a Deus. E eu falo, Senhor, me conserva dessa forma. Que você venha pedir ao Senhor para Ele te conservar assim. Por quê? Porque é melhor você perder a amizade na terra, ter um coração puro e alcançar a favor do rei e ver o rei, do que você ter um monte de amizade aqui na terra e não ver ao Senhor, não ver a Deus. Então, gente, olha só o que é extraordinário. Você ver a Deus, você ter amizade com Deus. Então, a pergunta é, Karine, como é que eu faço isso? Através da pessoa de Cristo, gente. É você ser como Cristo é. Como Cristo foi. É assim que a gente precisa ser, como Ele andou. É buscar trilhar a sua forma. A sua forma. A sua forma. Imitar. Foi o que o Fábio falou aqui. Eu tenho certeza que você vai ter um coração que agrada ao Rei, para a glória de Deus. Gente, tem um pouco a falar aqui, tá? A pergunta é o que seria ser amigo de um rei naquela época de Salomão, né? Tendo em vista que Salomão era rei. O rei. Era o rei de Israel. Era o rei, né? Ser amigo do rei deve ser. Só que o provérbio é interessante. Ele diz, o que ama a pureza do coração e a graça no falar terá por amigo o rei. Ou seja, até as pessoas mais poderosas são atraídas por uma pessoa sábia. Lembrando que o livro de Provérbios fala de sabedoria. Salomão está tentando expressar aqui, ou está expressando, ao meu ver, claro, é que uma pessoa que adquire sabedoria no falar, com seu coração puro, limpo, que não se deixa contaminar, um coração incontaminado, ele atrai pessoas que talvez ele jamais imaginaria que fossem do seu círculo de amizade. Gente, ser amigo de um rei deve ser para poucos. Eu não sei porque eu não conheço nenhum rei. Rei dos reis. Não, tô falando no âmbito terreno aqui, tá? Tô falando no âmbito terreno. É isso. É isso. 15. É isso aí, vamos lá.
15, para a gente terminar por conta da hora. A gente já falou sobre isso aqui, ó. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Como é que tá na tua versão? Tô com duas Bíblias. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Estultícia, essa palavra é interessante. Vou falar bem rápido aqui o que eu aprendo. Duas verdades aqui. A primeira, gente, é que o mal ele tá na sociedade. O mal que a gente vê na sociedade, ele não vem de fora. O mal que a gente observa, na verdade, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Ele vem do coração. Toda criança, gente, ela nasce com um potencial de maldade dentro do seu coração. É o que ele falou ali, estultícia. O que é isso, Karine? É uma inclinação para o mal. Todo mundo nasce assim. O ser humano já nasce corrompido. Nós nascemos com a nossa natureza caída. Então, todo mundo que nasce, parece ser tão ingênuo, olha, nossa, parece ser... Já nasce com esse malzinho lá dentro, tá? Então, essa é uma verdade que eu aprendo aqui. A segunda é que os pais devem sim disciplinar os seus filhos na infância. Gente, a vara aqui não tá falando de espancar, não tá falando de você humilhar a criança na sua autoestima, porque a gente vê muitas pessoas aí humilhando a criança, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Não, gente, não é isso. A vara aqui não é agredir emocionalmente, e nem fisicamente de forma agressiva, mas a vara aqui é um exercício de amor. Você tem momentos que você vai ser necessário, você vai ver que no livro de Provérbios fala que você tem que bater no seu filho, castigar ele com a vara. Então aqui é um exercício de amor, porque a falta de disciplina produz uma geração de rebeldes. Anota isso. A falta de disciplina produz uma geração de rebeldes. E o que a gente tem visto hoje é exatamente isso. Pais que, não vou bater não. Apanhei muito, não vou bater no meu filho não. Aí a falta de disciplina hoje está rebelde e você não entende por quê. Então, gente, eu até anotei aqui, ó. Disciplina treina uma geração íntegra. Disciplina serve para treinar uma geração íntegra. Então, sem disciplina, as crianças passam a chantagear os seus pais, mas com disciplina, os pais passam a esculpir valores eternos no caráter de seus filhos. Então, a disciplina, quem chantageia, quem manda, vai ser as crianças. Mas quando você disciplina seu filho, você pode ter certeza que você vai estar esculpindo ali valores eternos no caráter do seu filho. E ele vai ser uma geração íntegra para a glória de Deus. Eu encerro a minha parte. Vamos lá, gente. Como é que você tem corrigido seus filhos? Talvez alguém que esteja assistindo a gente aí e tem filho deve estar falando, não tem filho, está falando por quê? Não tem nem moral para falar de filho. Mas também não estou preocupado com isso não, estou preocupado com o que a Bíblia está dizendo. A gente está aqui para falar o que a Bíblia está dizendo, tá? Lembrando que o ser humano nasce com isso, tá? Só que a criança, ela passa a ser julgada por isso a partir do momento que ela tem o entendimento do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, tá? E a cada dia que a gente está vendo hoje, as crianças, elas vão ter uma evolução mental tão grande que hoje a criança muito nova já entende o que é ruim, o que é errado. Questões sexuais, por exemplo, a gente tem visto muito isso aí. Enfim. Então, gente, como você tem corrigido seus filhos? Faz parte da natureza da criança agir de maneira incorreta. Quantas vezes vemos aí crianças agindo de maneira que você fala assim, poxa, não é possível que essa criança está fazendo isso. Mas quem é responsável não pode deixar isso correr frouxo. Não pode. É o que a Bíblia está dizendo. Muitas pessoas têm dores de cabeça com crianças, adolescentes e adultos porque não corrigiram e não impuseram respeito quando as crianças eram mais novas. Tá? A nossa sociedade está corrompida. Está corrompida. Você abrir o telefone celular aí num aplicativo desse da vida de vídeos aí,
Você vê aí criança rebolando. Você vê aí criança indo até o chão, fazendo coisas aí terríveis que há anos atrás eram coisas incomuns. Hoje é tão comum que tem gente que aplaude. Ainda fala, não pode encostar o dedinho não pode fazer nada disso não. Depois não chore. Depois não chore. Gente, os pais sim precisam colocar, impor limites àqueles que estão debaixo do seu teto ainda. Tem que haver isso ainda, gente. E isso não está extinguido da Bíblia, não. Não está extinguido da Bíblia, não. Então, gente, o que a gente deixa aqui nesse final de Provérbios é o seguinte: você que é responsável por uma criança, em nome de Jesus, deixa correr frouxo, não. Faz a tua parte. E ao mesmo tempo ore, porque Deus é poderoso para lhe honrar nessa questão aí. Tá bom? É isso. Vamos orar para poder encerrar? Quem tá gostando, diga eu estou, Karine. Quem vai sentir saudade de Provérbios 31, já coloca aí. Dependendo da quantidade de comentários que tiver nesse vídeo hoje, a gente vai pensar já no próximo, né? E aí? Coloca aí, então, se você quer continuar, quando a gente terminar Provérbios 31, se você quer continuar, coloca aí no comentário, porque eu vou ler, vou responder, a gente vai orar e pedir direção, se é pra gente continuar com esse devocional aí pra glória de Deus. Pode ser outro tema, outro livro, enfim. Vamos orar, tá bom? Vamos orar por isso, para que Deus ajude também as mamães a educarem seus filhos, né? Tudo que a gente aprendeu hoje seja colocado aí em prática pra glória de Deus. Senhor, te agradecemos mais uma vez e louvamos o teu santo e poderoso nome nesta quarta-feira, meu Pai, de Provérbios. E nós colocamos cada mãe, cada pai nas suas mãos nesse momento, meu Deus. E pedindo, meu Pai, que o Senhor venha guardar as crianças, os filhos de todo e qualquer mal que tenta tocar nesta família, meu Pai. Tu és Deus quem guarda, Tu és Deus quem protege, Tu és Deus que segura, Tu és o Deus que dá livramento, meu Pai. Eu te peço, não deixe essa criança que tem uma formação cristã andar por caminhos tortuosos, não, Deus. Tu sabes de todas as coisas, mostra o caminho, Pai. Dá sabedoria aos pais também, meu Deus, para que eles possam conduzir a sua casa da melhor forma. Te agradecemos e louvamos o Senhor nesta quarta-feira, Pai, crendo que Tu és Deus quem dá a direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Paz de Cristo. Tchau, gente. Paz do Senhor.